E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Redite. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Antes de começar a assistir a história, já deixa seu like, já deixa seu comentário. Não sabe comentar? Comenta de onde você tá assistindo, que cidade, que local, que país, o que você tá fazendo agora, lavando louça, lavando carro, e etc. Meu marido. Enquanto eu gravo, ele lava a louça. Então, gente, voltando ao assunto da história. O que teremos de história hoje? Não lembro. Não lembro, mas eu acho que é recomeço. Eu acredito que seja. Não lembro, sinceramente não lembro. Eu acabei de fazer esse áudio, mas como vocês sabem, minha cabeça não é muito boa. Eu sou muito esquecida, então eu esqueci totalmente. Pra quem tá chegando aqui agora, não conhece o canal, prazer, meu nome é Yasmin. E faça a introdução. Faça a introdução por quê? Porque mudou as diretrizes de comunidade aqui do nosso amigo YouTube. E agora todo criador de conteúdo tem que aparecer. Então eu tenho que aparecer pra vocês, querendo ou não, gente. Infelizmente eu não vou conseguir agradar todo mundo. É super viável, né? Porque nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos. E pra quem não gosta da introdução, pra quem acha chato, pipipi, popopó, tem uma opção, gente. Vocês podem pular. Sempre tem aí nos comentários alguém que deixa quando começa a narração. E eu tô deixando, eu não só apago quando é muitos comentários mesmo, tá bom? Sobre a iniciativa do vídeo. Mas a mini funcionária aqui querendo aparecer. Não pode criança aparecer. E aí eu sempre deixo. Então vocês já podem ver aí os minutos, os segundos e já pular diretamente pro vídeo, tá bom? Sem ficar reclamando da introdução, sem ficar falando que eu sou chata. Gente, eu nunca trabalhei assim com a internet, ter que ficar falando, conversando. Essa é a minha primeira vez. Antigamente, quando eu comecei a fazer a introdução, eu tinha muito mais vergonha do que eu tenho agora. Eu tô conseguindo melhorar a cada dia. Eu acredito que essa é a vida, né? Todo dia você vai aprendendo uma coisa nova, todo dia você vai mudando de fase. Você já escutaram essa música, né? Mudando de fase. Então, por hoje é só isso mesmo. Não se esqueçam de curtir, de comentar e de pá. E pra quem já assistiu todos os vídeos aqui do canal e quer mais histórias, Yasmin, eu quero mais histórias, vai no outro meu canal, gente. O Retcons e Afins é meu também, lá temos mais de 400 histórias, tá? Tem histórias da playlist Mamão com Açúcar. O que é Mamão com Açúcar, Yasmin? Histórias de maridos que são devotados pela esposa, que são extremamente loucos e que sempre coloca a esposa em primeiro lugar. Não esses maridos infiéis, sacanas, sabe? Eu não posso falar porque diretriz de comunidade. E também eu acredito que tem várias crianças e adolescentes que assistem aqui meu canal. Mesmo meu canal sendo programado para maiores de 18. Eles conseguem pular essa configuração, sabia? Crianças. Então, por hoje é só isso mesmo. Um beijo e tchau. Dá tchau, neném. Na noite em que Julian Pearce ganhou seu Oscar, eu desviei seu 99º escândalo nos bastidores. Um repórter perguntou para quem ele queria dedicar o prêmio. Ele sorriu ternamente. Para alguém que me esperou por muitos anos e a quem decepcionei por tanto tempo quanto. Fiquei nas sombras, meu coração dando um pequeno e suave salto. Estávamos casados secretamente há 8 anos. Quando ele estava sem dinheiro, vendi as lembranças da minha mãe para pagar suas aulas de atuação. Quando a internet quis cancelá-lo, passei a noite inteira escrevendo defesas e implorando de joelhos aos diretores para que não o substituíssem. Depois, ele ficou famoso, e eu me tornei seu passado, algo que ele evitava mencionar em entrevistas. Ele disse: "Quando eu ganhar um Oscar, vou contar ao mundo sobre você." Achei que a resposta que esperei por 8 anos finalmente chegaria naquela noite. A cerimônia ainda não havia terminado. Fui para a sala verde com a jaqueta dele, e ouvi o gerente perguntar: "A Iris está chorando. Ela diz que você prometeu um compromisso público para ela." Julian ficou quieto por um longo tempo. Eu devo isso a ela. Se eu não tivesse perdido a última ligação do pai dela porque estava indo me casar com a Nora, ela não teria me odiado todos esses anos. E a Nora? Ela é madura, não vai fazer cena. Fiquei do lado de fora da porta e de repente sorri. Então, para ele, meus 8 anos de silêncio eram apenas uma questão de ser madura. Às 3 da manhã, a internet explodiu. Ele acompanhou Iris para fora de um hotel, colocou minha aliança no dedo dela e publicou. Uma resposta tardia. Eu não liguei, não o confrontei. Apenas comprei discretamente uma passagem só de ida para a Islândia. Julian, de agora em diante, cansei de ser seu público. Às 4h30 da manhã, ouvi a porta da frente se abrir. Sentei-me no tapete da sala, escaneando o último contrato para o meu e-mail. Julian entrou cheirando a uísque. Parou quando me viu. Ainda acordada? Só um pouco de trabalho, respondi sem olhar para cima. Ele parecia de bom humor. Pegou uma garrafa de água na geladeira e falou com a voz relaxada.
Dia louco. Finalmente ganhei o prêmio. As ofertas vão ficar mais estáveis agora. Menos drama com o estúdio. Eu apenas disse. Ele parou no meio do movimento, olhando de lado para mim. Nora, você está chateada hoje? Antes, sempre que ele trazia qualquer notícia boa, eu chorava antes mesmo dele. Eu o abraçava e o parabenizava novamente. Dizia que sabia que ele conseguiria. Segurava suas mãos e traçava cada calo deixado pelas filmagens. Mas, naquela noite, eu só fiquei olhando para a tela do meu celular. Virei-me de bruços. Não. Julian nasceu sabendo como fazer as pessoas amolecerem. Ele se aproximou, abaixou-se e ajeitou os fios soltos do meu cabelo atrás da orelha. Eu ganhei um Oscar. Você nem vai me dar parabéns? Se isso tivesse acontecido antes da noite passada, aquele pequeno gesto de ternura teria me destruído completamente. Agora, eu apenas disse. Parabéns. 2 palavras, planas e ocas. Julian ficou me encarando por alguns segundos. Então, de repente, estendeu a mão e pegou meu celular. Instintivamente apertei o botão de bloqueio. Seus olhos esfriaram num instante. Você está se protegendo de mim? Não. Então desbloqueie. Levantei os olhos. Eu te disse. É trabalho. Julian soltou uma risada suave, fraca, mas esmagadora o suficiente para me sufocar. Nora, 8 anos. Quando você começou a ter segredos que eu não conheço? Ele segurou o telefone na minha frente. Senha. Fiquei em silêncio por um momento. Meu aniversário. A sala ficou instantaneamente imóvel. As pontas dos dedos de Julian pairaram sobre a tela, congeladas por muito, muito tempo. Finalmente digitou um número. Errado. Digitou outro. Ainda errado. Uma terceira vez. Ele não tentou novamente. De repente, lembrei-me do nosso primeiro ano de casamento, quando ele quebrou uma costela no set. Ao acordar da anestesia, suas primeiras palavras foram: Nora, que dia é hoje? Seu aniversário está chegando. Será que esqueci de pedir o bolo? Naquela época, sua testa estava encharcada de suor por causa da dor, mas ele ainda se lembrava de que eu amava creme de castanha. Então, ele ficou cada vez mais ocupado. Tão ocupado que meu aniversário se tornou nada mais do que cupons de fidelidade automáticos enviados por alguma plataforma. Julian devolveu o telefone com a voz mais baixa. Quando você mudou a senha? Eu o peguei de volta. Há muito tempo. Por que você não me contou? Olhei para ele e de repente achei aquilo engraçado. Você já perguntou? O rosto de Julian ficou completamente sombrio. Ele estava prestes a falar quando o telefone tocou. A tela se acendeu. Iris. 2 palavras, ali em perfeita quietude, mas como uma lâmina fina. Um movimento suave, e a dignidade que passei anos costurando foi cortada por completo. Julian olhou para mim e então se virou para a varanda. Mas Iris chorava freneticamente. A voz dela vazou pelo telefone. Julian, minha mão dói tanto. O anel está preso. Julian franziu a testa quase instantaneamente. Não chore. Estou indo agora. Sentei-me no tapete e enviei o anexo do contrato com sucesso. Ele olhou para mim, como se quisesse explicar, ou como se achasse que não era necessário. Algo aconteceu com ela. Assenti. Vai. Isso apenas o deixou mais desconfortável. Nora, você precisa ser tão passivo-agressiva assim? Você sabe que eu odeio quando você fica desse jeito. Levantei os olhos e perguntei calmamente. Qual palavra minha te impediu? Sua garganta se mexeu, mas nenhuma resposta veio. Antes de trocar de sapatos e sair, ele pegou o troféu do Oscar. Pensou por um momento, e então o colocou de volta onde estava. No momento em que a porta se fechou, recebi uma mensagem da companhia aérea. Seu voo foi confirmado. Desliguei meu celular. Na sala de estar, restava apenas aquele troféu, como uma peça ruim que finalmente se arrastara até o fim. Pouco antes do amanhecer, Julian voltou. Não sozinho. Iris estava envolta no paletó dele, com a mão direita apoiada na palma da mão dele e os cantos dos olhos vermelhos. Fiquei ao lado da mesa de jantar, colocando os documentos que já havia assinado dentro de um envelope pardo. Quando Julian me viu, sua testa se franziu primeiro. Você não dormiu nada? Ela se encolheu atrás de Julian, com a voz levemente trêmula. Nora, me desculpe. Eu não sabia que você estava aqui. No dedo anelar da mão esquerda, ela usava minha aliança de casamento. Aquele anel. Julian havia economizado para comprá-lo 8 anos atrás, juntando cada centavo que ganhava como figurante no set, recebendo $200 por dia. Dentro da aliança, gravadas de forma torta, estavam as palavras: apenas N. Naquela época, ele dizia que quando tivesse dinheiro, com certeza me daria uma aliança melhor. Mais tarde, ele realmente ganhou dinheiro. Mas se esqueceu. Olhei para aquele anel e não disse nada. Julian acompanhou meu olhar, como se tivesse acabado de se lembrar do assunto. Explicou com naturalidade. O anel está preso muito fundo. O médico disse que não pode ser cortado por enquanto. Ela só vai usá-lo por alguns dias. Assenti. Combina muito bem com ela. As lágrimas de Iris caíram instantaneamente. Nora, por favor, não entenda mal. Julian e eu não somos como você pensa. Ele apenas sente que me deve alguma coisa e quer compensar. Quando terminou de falar, como se tivesse se assustado com as próprias palavras, puxou suavemente a manga de Julian. Julian, talvez eu devesse ir. Não quero deixar a Nora chateada. O rosto de Julian endureceu um pouco. Sua mão ainda está inchada. Para onde você poderia ir? Então ele olhou para mim. Nora, limpe o quarto de hóspedes. Ela vai ficar alguns dias. Meus dedos pararam. O quarto de hóspedes está cheio das minhas coisas.
Então leve tudo para o escritório por enquanto. Ele disse aquilo com tanta facilidade, como tantas outras vezes em que me pediu para abrir mão do meu descanso, dos créditos na tela e do direito de ser apresentada. De repente, soltei uma risadinha. Julian, você sabe o que tem naquele escritório? Ele congelou. Eu mesma respondi. Sua primeira fita de audição. Os 367 e-mails de defesa que escrevi para você. As cópias dos contratos pelos quais implorei durante o ano em que você foi colocado na lista negra. Iris mordeu o lábio e disse quase inaudivelmente. Nora, não diga assim. Parece que tudo o que Julian tem hoje foi conquistado somente por você. Finalmente virei-me para ela. Veio de você? A sala ficou em silêncio instantaneamente. Os olhos de Julian finalmente ficaram frios. Chega. Ele puxou Iris para trás. O gesto foi gentil, mas doeu mais do que um tapa. Nora, a saúde dela está frágil. Ela não aguenta que você fale assim com ela. Baixei a cabeça e continuei selando o envelope. O quê? A casa do melhor ator não permite que as pessoas falem a verdade? Julian controlou o temperamento. A saúde da Iris está ruim, não a provoque. A saúde dela é ruim, então isso significa que ela pode usar minha aliança, dormir no meu quarto de hóspedes e roubar meu marido? Minha voz não estava alta, mas um lampejo de algo confuso e feio passou pelos olhos de Julian. De repente, Iris levou a mão ao peito, respirando de forma rápida e superficial. Julian, eu não consigo respirar. A expressão de Julian mudou instantaneamente. Ele a envolveu nos braços. Ao passar por mim, parou por um segundo. Sua voz era tão fria que não havia calor algum nela. Nora, se algo acontecer com ela, eu nunca vou te perdoar. A porta bateu com uma força brutal. Fiquei onde estava por muito, muito tempo. Então, abaixei-me e peguei o comprovante médico que Iris havia deixado cair no chão. A linha do diagnóstico dizia: reação leve à ansiedade. Israel, Reddit. No segundo seguinte, a porta se abriu novamente. Julian tinha voltado. Achei que ele tivesse visto aquele pedaço de papel. Mas ele apenas entrou diretamente no escritório e pegou um velho baú de madeira. Meu rosto finalmente mudou. O que você está fazendo com isso? Era o baú de fantasia da minha mãe. Dentro dele estava o chale que ela usou em sua última apresentação e os brincos, as únicas coisas que eu não conseguia suportar vender, mesmo depois de vender todas as minhas joias. Julian o puxou para longe, tirando-o do meu alcance. A Iris precisa gravar um vídeo hoje à noite para confortar os fãs. Ela está emocionalmente frágil e precisa de algo com um senso de história como pano de fundo. Eu o encarei, sem acreditar no que estava ouvindo. Essa é a lembrança da minha mãe. Só estou pegando emprestado. Julian. Minha voz tremia. Você deu minha aliança para ela. Agora vai pegar as coisas da minha mãe também, só para fazer com que ela pareça digna de pena? O rosto dele também ficou frio. Nora, você precisa fazer tudo parecer tão feio assim? Eu fiz parecer feio ou você fez algo feio? Ele ficou em silêncio por 2 segundos. Então, de repente, sorriu. Acabei de ganhar um Oscar esta noite. Todo mundo está me observando. Se a Iris desmoronar, a imprensa vai escrever que sou insensível e ingrato. Você está comigo há 8 anos. Deveria saber que não podemos ter causa agora. Olhei para ele. Ele olhou para mim. Então disse, uma palavra de cada vez. Nora, me ajude. Uma última vez. Por favor. Então ele ainda se lembrava de como me implorar. Era só que, em algum momento, toda vez que ele baixava a cabeça, era para me fazer ceder por outra pessoa. Eu cedi. Antes de sair com o baú nos braços, Julian se virou e disse: quando eu passar por esse trecho, vou comemorar seu aniversário com você. Eu sorri. Meu aniversário já foi há 3 meses. Seus passos vacilaram, mas ele não olhou para trás. Às 10 da manhã, meu agente me chamou para o estúdio. No momento em que entrei no camarim, vi Iris sentada em frente ao espelho, com aquele chale branco cor de luar pendurado sobre os ombros. Sua maquiagem era muito leve, mas os cantos externos dos olhos estavam deliberadamente avermelhados. Ao me ver, ela levantou a mão e acariciou o chale, dizendo suavemente: Nora, esse tecido é tão lindo. Julian disse que era algo antigo. Achei que não valesse muito. Eu não olhei para ela. Olhei apenas para Julian. Ele estava folheando o roteiro das entrevistas. Para todos lá fora, Julian Pierce sempre era sereno, sempre gentil. Mesmo quando fazia as coisas mais cruéis, parecia estar apenas tentando arrumar a bagunça dos outros. Me devolva o chale. Julian levantou os olhos. Você vai recebê-lo depois da gravação. Agora. Ele fechou o roteiro, caminhou até mim e abaixou a voz. Nora, não faça cena. Eu ri. A lembrança da minha mãe. Estou pedindo de volta. E isso é fazer uma cena? Julian me encarou por alguns segundos. Então, de repente, levantou a mão e alisou a gola da minha camisa. Naquele instante, quase pude ver o garoto de 8 anos atrás, aquele que costumava enrolar o próprio casaco em mim. Mas sua ternura parou em sua mão. Você costumava ter a melhor noção de onde estava o limite. Virei o rosto. As pontas dos dedos dele encontraram apenas o ar vazio. Finalmente, um lampejo de desagrado cruzou seus olhos. Eu sei por que você está brava. A aliança, Iris. Tudo o que aconteceu ontem à noite. Tudo isso fez você se sentir injustiçada. Ele fez uma pausa, suavizando o tom. Mas hoje à noite não pode dar errado. Quando a transmissão ao vivo acabar, vou te levar para casa e compensar tudo, devagar. Se eu não tivesse ouvido aquelas palavras na sala verde. Se eu não tivesse visto ele colocar a aliança no dedo de Iris. Agora, provavelmente eu realmente acreditaria nele. Puxei os lábios, e meu sorriso parecia pior do que chorar.
Como você vai compensar? Julian sorriu levemente. Do jeito que você quiser. Olhei diretamente nos olhos dele. Quero que você diga ao mundo agora mesmo que eu sou sua esposa. Aquele leve sorriso desapareceu num instante. Ao lado dele, Iris tossiu, suave e silenciosamente. Julian ficou em silêncio por um momento, mantendo a voz firme. Nora, não me teste com palavras assim. Teste? Você só quer me ouvir dizer que não posso viver sem você, não é? Ele olhou para mim, seu olhar tão profundo que quase poderia arrastar alguém de volta ao passado. Admito, ninguém foi mais importante para mim do que você nesses 8 anos. Mas tornar isso público não é pouca coisa. Um movimento puxa o corpo inteiro. Você é adulta. Não haja como uma garotinha que precisa de um título para provar que é amada. Algo ficou preso na minha garganta. 8 anos. Toda vez que ele dizia para esperar só mais um pouco, eu me escondia de volta nas sombras. Eu nunca tinha pedido nada. Agora, pedir que ele dissesse a palavra esposa me tornava a pessoa irracional. A porta do camarim foi empurrada. Um funcionário se inclinou para dentro. Sr. Pierce, faltam 10 minutos para a transmissão ao vivo. Julian assentiu e então olhou para mim novamente. Fique nos bastidores e acompanhe o roteiro. Não deixe passar nada. Ainda assim, não me mexi. Ele franziu a testa. Nora. Eu disse, bem baixo. Terminei. No momento em que essas 3 palavras caíram, todas as pessoas na sala ficaram em silêncio. Julian parecia ter acabado de ouvir uma piada. O que você disse? Eu não serei mais sua agente de relações públicas. Não vou ser sua assistente. Não serei mais a pessoa que fica atrás de você. Um lampejo de triunfo passou pelos olhos de Iris. Então, tão rápido quanto surgiu, desapareceu, e seus olhos voltaram a ficar vermelhos. Julian, esquece. Nora está magoada. Eu mesma posso explicar as coisas. Julian não olhou para ela. Ele apenas continuou me encarando, imóvel. Depois de um longo tempo, soltou uma risada suave. Nora, esse seu jogo de puxar e empurrar, você está exagerando um pouco hoje à noite. Eu congelei. Então aquela última barreira que finalmente havia criado coragem para derrubar em voz alta, aos olhos dele, não passava de uma manobra para arrancar algum conforto dele. Mas ele já havia se virado, colocando meu velho baú de madeira nas mãos de um funcionário. Preparem-se para a transmissão ao vivo. Então, virando a cabeça, instruiu seu agente. Revogue o crachá de acesso da Nora. Ela está emocionalmente instável esta noite. Não a deixe chegar perto da cabine de controle. Depois que a transmissão ao vivo começou, fiquei presa no corredor do 2º andar. No andar de baixo, o salão de baile brilhava sob as luzes. Julian estava no centro do enquadramento, com as sobrancelhas relaxadas e os olhos gentis. O apresentador sorriu e perguntou. Hoje à noite você ganhou o Oscar, e há tantas pessoas esperando pela sua resposta. Sr. Pierce, há algo que gostaria de dizer? Julian pegou o microfone. Primeiro, quero agradecer a todos que me apoiam. Os comentários passavam em uma velocidade frenética. Esse cara merece. Hoje à noite você precisa dar uma resposta para a Iris. Não deixe quem está esperando por você continuar chorando. Segurei o corrimão e assisti enquanto Iris era conduzida ao palco por um funcionário. Quando Julian olhou para ela, seu olhar suavizou. Existe alguém que percorreu um caminho muito difícil ao meu lado. Iris cobriu a boca, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Uma onda de aplausos e assobios tomou conta da multidão. Fiquei nas sombras, meu estômago se revirando em ondas de náusea. Naquele momento, meu agente subiu correndo as escadas, segurando uma declaração nas mãos. Nora, assine. Baixei os olhos e li. A declaração dizia: Eu, Nora Wright, sou apenas uma antiga colega do Sr. Julian Pierce. Depois de ler, soltei uma risada. Quem escreveu isso? Meu agente desviou o olhar. Foi uma decisão do Julian. Ele pediu para eu assinar isso? Ele disse que você está fazendo birra porque ainda guarda ressentimento. Quando superar essa fase, ele não vai guardar rancor de você. Ele não vai guardar rancor de mim. Que generosidade, que dignidade. Devolvi a declaração. Não vou assinar. O rosto do meu agente ficou sério. Nora, não finja que não entende. Você tem ideia de quantas câmeras estão apontadas para ele agora? Você realmente quer destruí-lo? Olhei para baixo. Julian enxugava as lágrimas de Iris. Seu toque era tão delicado como se estivesse cuidando de um tesouro raro e inestimável. E a barra do chale da minha mãe arrastava pelo chão sob os pés de Iris, coberta de poeira. Eu disse, não posso destruí-lo. Então assine. Mas também não vou mais salvá-lo. Meu agente finalmente perdeu a paciência e agarrou meu pulso. Nora, não se esqueça de que você assinou uma autorização geral antes. Se não assinar, ainda podemos publicar a declaração de qualquer maneira. Meu peito despencou violentamente. Essa autorização veio da época em que toda a internet pedia que Julian fosse colocado na lista negra. Eu a assinei em branco, com medo de que ele perdesse a oportunidade de limpar seu nome, com medo de ser descartado pela indústria, com medo de que todos aqueles anos de esforço fossem destruídos da noite para o dia. Nunca imaginei que a faca que entreguei a ele acabaria cravada de volta no meu próprio peito. Lá embaixo, aplausos irromperam de repente. A voz de Julian ecoou pelos alto-falantes. Quanto à senhorita Wright, ela é uma ex-colega a quem sou profundamente grato. No passado, ela me ajudou muito. Mas como estava focada demais em manter os limites profissionais, alguns mal-entendidos acabaram acontecendo. Meu corpo inteiro ficou rígido. De repente, um holofote iluminou o 2º andar. Todas as câmeras se voltaram diretamente para mim. O apresentador exclamou surpreso. A senhorita Wright também está aqui esta noite? Perfeito. Por que não convidamos a senhorita Wright para responder por si mesma? Meu agente imediatamente colocou a declaração na minha mão e me alertou em voz baixa.
Leia exatamente como está escrita. Não complique as coisas para o Julian. Olhei para baixo. Julian também estava olhando para mim. Aquele olhar, eu o conhecia bem demais. Ele tinha certeza absoluta de que eu desistiria, como em todas as vezes nos últimos 8 anos. Sempre que ele precisava de mim, eu me despedaçava e entregava os pedaços a ele, abrindo um caminho limpo sob seus pés. Fiquei onde estava. Naquele momento, de repente, me senti como uma luminária usada que alguém já não precisava mais. Eu tinha brilhado intensamente. Eu tinha suportado tudo. Eu havia iluminado seu caminho nos momentos mais sombrios. Mas quando o dia finalmente chegou, mesmo depois de ele tentar desligar minha luz, ainda me considerava apenas uma peça decorativa conveniente. Olhei para a declaração em minha mão. O papel era tão fino, mas parecia pesar toneladas. Meu agente continuava pressionando. Leia! Nora, não faça todo mundo esperar. Incontáveis lentes lá embaixo estavam apontadas para mim. De repente, sorri. Então peguei o microfone, caminhei passo a passo até o palco e desdobrei a declaração. O leve sorriso de Julian vacilou por um instante. Ele parecia não esperar que eu realmente cooperasse. Encarei a câmera e li em voz alta, com calma. Eu, Nora Wright, sou apenas uma antiga colega do Sr. Julian Pierce. Nunca tive nenhum relacionamento conjugal ou romântico com o Sr. Pierce. A multidão abaixo ficou em silêncio. Continuei lendo. Os rumores que circulam na internet sobre um suposto casamento secreto e sobre manipulação nos bastidores são completamente falsos. Cada palavra parecia arrancar um pedaço do meu próprio peito. Mas quando cheguei ao fim, já não doía mais. Devido às minhas próprias emoções pessoais, causei angústia ao Sr. Julian Pierce e à Srta. Iris. Por meio deste, apresento publicamente minhas desculpas. Terminei de ler, dobrei a declaração e a entreguei ao meu agente. A sala inteira explodiu em aplausos. Iris, com os olhos vermelhos, jogou os braços ao redor de Julian. Julian, a Nora finalmente entendeu. Mas Julian não respondeu imediatamente. Ele me encarou, a testa franzindo lentamente. Provavelmente porque eu estava quieta demais. Quieta demais para ser a Nora que ele conhecia. Aquela que choraria e exigiria respostas. Aquela que faria uma cena. Aquela que imploraria para que ele não a deixasse. Ele deu um passo à frente. Nora. Quando isso acabar, eu te levo para casa. Balancei a cabeça. Não precisa. Para onde você vai? Para casa. Um alívio tomou conta de seu rosto, e seu tom voltou àquela ternura suave e controladora. Seja uma boa menina. Você foi muito bem hoje à noite. Vá para casa e me espere. Olhei para ele e perguntei uma última vez. Julian, o chale da minha mãe. Pode me devolver agora? Ele fez uma pausa. Iris imediatamente apertou o chale contra o corpo e disse magoada. Nora, meu penteado para hoje ainda não está pronto. Julian esfregou a testa exausto. Vou mandar alguém devolver amanhã. Israel Reddit. Assenti. Tudo bem. Com isso virei-me e fui embora. Atrás de mim, a cena continuava animada, digna e perfeitamente satisfatória para todos. Naquela noite, as luzes estavam perfeitamente posicionadas. As câmeras estavam perfeitamente posicionadas. E as lágrimas de Iris estavam perfeitamente calculadas. 2 horas depois, o avião atravessou as nuvens. Sentei-me junto à janela, observando as luzes da cidade se afastarem pouco a pouco, até desaparecerem na distância. Julian, você venceu. Às 23h30, Julian chegou em casa e encontrou o apartamento vazio. Ele carregava um bolo de creme de castanha. Havia feito um desvio pelo centro da cidade para comprá-lo. Ao entrar, ainda pensava que depois de ter sido injustiçada naquela noite, ela provavelmente estaria sentada em silêncio na sala como sempre. Ele poderia consolá-la, poderia abraçá-la, poderia até quebrar sua própria regra e comemorar seu aniversário atrasado com ela. 3 meses atrasado. Mas a sala estava às escuras. O quarto estava vazio. No escritório, seu laptop, seus documentos, suas jaquetas do dia a dia. Tudo havia desaparecido. A expressão de Julian finalmente mudou. Sem pensar, pegou o celular e discou meu número, mas a voz que veio do outro lado da linha o lançou diretamente em um abismo de gelo. O número que você discou não está mais em serviço. Julian ficou parado no escritório e não se mexeu por muito, muito tempo. Mais tarde, naquela noite, meu advogado, Shepard, me contou que Julian havia discado meu número 27 vezes. Primeiro veio a fúria fria, depois, ele quebrou o celular. Por fim, acabou se agachando diante da mesa, folheando, um por um, os arquivos que eu havia deixado para trás. Na gaveta do escritório estavam as anotações de trabalho que eu havia organizado cuidadosamente. Sua agenda para os 6 meses seguintes. As preferências de seus parceiros. O temperamento de vários diretores. Os riscos recentes em sua base de fãs. As armadilhas que determinadas marcas não podiam tocar. Até mesmo quais hotéis poderiam preparar sopa quente com antecedência porque seu estômago estava ruim. Eu havia escrito tudo com clareza. Tudo. Exceto uma única palavra para ele. Julian folheou os documentos até o fim antes de encontrar, escondido no fundo da gaveta, um calendário antigo. Era do ano em que toda a internet gritava para que ele abandonasse a indústria do entretenimento. Cada página estava cheia de palavras. Hoje, Julian passou na audição. Ele parecia tão calmo, mas à noite, ouvi sua voz abafada enquanto chorava secretamente na varanda. Alguém disse que ele só conseguia oportunidades por causa da aparência. Fiquei tão irritada que não consegui dormir a noite toda. Passei 3 horas montando um vídeo comparando suas atuações. Seu estômago estava doendo, mas ele ainda não suportava gastar dinheiro com remédios. Vendi o par de brincos de pérola da minha mãe. Foi o suficiente para ajudá-lo a se manter de pé até conseguir outro papel.
A última página era de 3 meses atrás, meu aniversário. No calendário daquele dia havia apenas uma linha. Ele esqueceu. Tudo bem. Quando ele ganhar o Oscar, tudo terá valido a pena. Quando Julian leu aquilo, as pontas dos seus dedos começaram a tremer incontrolavelmente. O bolo de creme de castanha estava ao lado dele. O creme havia desmoronado pela metade, como uma compensação que chegara tarde demais, incapaz de manter a própria dignidade. À 1 da manhã, ele finalmente conseguiu falar com Shepard por telefone. Shepard colocou a ligação no viva voz. Então, no meu quarto de hotel na Islândia, ouvi a voz de Julian. Ele parecia estar reprimindo a raiva, e também o pânico. Onde ela está? Shepard manteve a voz profissional. Sr. Pierce, a senhora. Wright me contratou para cuidar de todos os assuntos relacionados a ela. A partir de agora, questões sobre bens, trabalho e devolução de itens pessoais deverão ser tratadas diretamente comigo. Julian soltou uma risada fria. O que ela te disse? Que eu quero o divórcio. A senhora Wright ainda não entrou com o pedido de divórcio. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. A respiração de Julian ficou visivelmente mais tranquila. Eu sabia. Sua voz baixou, como se tivesse recuperado o controle. Ela só está brava. Diga a ela para não prolongar isso por muito tempo. Vou pedir para alguém devolver o chale amanhã. Também vou compensá-la pelo aniversário. Sentei-me perto da janela, olhando para o céu cinza-azulado da aurora da Islândia. Shepard olhou para mim. Balancei a cabeça. Ele voltou a falar ao telefone. Sr. Pierce, a senhorita... Wright não está esperando sua compensação. Então o que ela quer? Shepard ficou em silêncio por 2 segundos. Ela quer que, a partir de agora, o senhor pare de aparecer na vida dela. Do outro lado da linha, Julian soltou uma risada repentina. Ela mesma disse isso? Não fiz nenhum barulho. Coloque-a no telefone. Shepard respondeu. Isso não é conveniente. A voz de Julian ficou gelada em um instante. Ela está aí ao seu lado, não está? Meus dedos se fecharam suavemente. No segundo seguinte, ouvi Julian pronunciar meu nome, uma palavra de cada vez. Nora, eu sei que você está ouvindo. Do lado de fora da janela, o vento e a neve batiam contra o vidro. Sua voz atravessou 10.000 quilômetros, e ainda soava tão familiar quanto 8 anos atrás. Só que já não conseguia fazer meu coração amolecer. Você venceu, ele disse. Agora estou apavorado. Estou arrasado. E finalmente entendi que você foi injustiçada. Você queria que eu abaixasse a cabeça? Eu abaixei. Queria que eu fosse atrás de você? Eu vou. Ele fez uma pausa e sua voz ficou rouca. Mas não use a ideia de ir embora para me assustar. Nora, eu não gosto disso. Finalmente, entrei na ligação e desliguei o telefone. Na manhã seguinte, Shepard entregou o chale na Islândia. Quando abri o pacote, fiquei paralisada por um longo tempo. O tecido branco como a luz da lua havia sido lavado e amassado. No canto, o fio vermelho, costurado tortamente por minha mãe com as próprias mãos, estava rompido. O rasgo era muito recente, como se alguém tivesse arrancado o tecido às pressas. Junto com o pacote, também estava aquele velho baú de madeira. Dentro dele, faltava um dos brincos. Fiquei encarando o espaço vazio, onde ele deveria estar, sentindo meus olhos arderem. Aquele par de brincos era o que minha mãe usava antes de sua última apresentação no palco. Mais tarde, para pagar as aulas de atuação de Julian, vendi a maioria das lembranças dela e fiquei apenas com aquele par. Agora, restava apenas um. Mandei uma mensagem para Shepard. O outro? 10 minutos depois, ele respondeu. O lado do Sr. Pierce informou que a senhorita Iris o perdeu acidentalmente durante as filmagens. Eles estão procurando por ele. Fiquei olhando para aquela mensagem por muito tempo. Então percebi que, mesmo depois de um coração morrer completamente, ele ainda pode doer. Não por Julian, mas pela garota que um dia estendeu tudo o que tinha e entregou tudo a ele. Naquela tarde, fui até a beira-mar. O vento da Islândia era brutal. Estendi o chale sobre meus joelhos e, ponto por ponto, costurei firmemente o fio que havia se rompido. Ao meu lado, uma jovem me reconheceu. Ela hesitou por um longo tempo antes de finalmente perguntar em voz baixa. Você é a Nora? Levantei a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos. Ela me entregou o celular. Julian postou. Na tela, havia uma foto de um bolo de creme de castanha. A legenda tinha apenas uma linha. Volte para casa. Vou ficar esperando. A seção de comentários estava cheia de pessoas defendendo-o. Ele é tão dedicado. Nora, pare de ser tão difícil. Ele já abaixou a cabeça. Quanto valem 8 anos de companhia, afinal? Ele está disposto a ir atrás de você. Isso já é muito. Devolvi o telefone para ela. A garota mordeu o lábio. Desculpa. Eu também te criticava. Mas hoje encontrei aqueles antigos posts de esclarecimento que você escreveu para ele naquela época. Percebi que todos estavam assinados com as iniciais do seu e-mail. Sorri. Está tudo bem. Ela parecia ainda mais triste. Você realmente não vai voltar, não é? Baixei a cabeça e puxei o último ponto, apertando-o com firmeza. Não. Naquela noite, Julian chegou à Islândia. Como não conseguia entrar em contato comigo, só conseguiu descobrir o hotel onde eu havia feito a reserva. A recepção se recusou a fornecer informações sobre os hóspedes, então ele passou a noite inteira no saguão. Na manhã do terceiro dia, voltei de fora e o vi parado na entrada do hotel. Ele estava vestido de forma leve demais para aquele frio. Seu casaco preto estava coberto pela neve que havia caído, e seu rosto estava tão pálido que parecia quase sem vida. No instante em que me viu, uma luz tênue surgiu em seus olhos. Nora. Parei de andar.
Ele veio até mim, segurando nas mãos um bolo de creme de castanha que havia congelado completamente. Não consegui encontrar a loja que você costumava gostar, então comprei o mais parecido que consegui encontrar. Olhei para aquele bolo e, de repente, me lembrei de muitos anos atrás. Eu o acompanhava durante as gravações, esperando por ele no set em pleno inverno. O frio naquela época era igualmente brutal. Só podíamos comprar uma pequena fatia de bolo. Israel Reddit. Ele havia retirado o único pedaço de castanha e colocado na palma da minha mão, dizendo: "Quando eu tiver dinheiro no futuro, vou comprar o maior para você todos os anos." Mais tarde, ele teve dinheiro. E se esqueceu. Julian estendeu o bolo na minha direção. Sua voz estava tão baixa que quase tremia. "Feliz aniversário." Não aceitei. "Julian, meu aniversário já passou." Seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. "Então me deixe compensar você." Olhei para ele calmamente. "Há coisas que não podem ser compensadas." Ele ficou paralisado onde estava, o bolo em suas mãos inclinado pelo vento. Nora, eu sei que estava errado. Foi a primeira vez, em 8 anos, que o ouvi admitir que havia cometido um erro. Mas no meu coração, não houve a menor ondulação. Ele avançou com urgência. "Eu recuperei a aliança. Quanto ao chale, mandei alguém trazê-lo para você. O brinco. Vou procurar o brinco. Eu vou resolver tudo com a Iris. Posso tornar nosso relacionamento público. Vou fazer isso agora mesmo." Ele pegou o celular. Seus dedos estavam rígidos por causa do frio, mas ainda assim, abriu as redes sociais. "Vou publicar agora. Vou contar para todo mundo que você é minha esposa." Coloquei a mão sobre o celular dele. Um fio de esperança surgiu nos olhos de Julian. "Você não quer que eu publique isso?" "Não", respondi. "Simplesmente não é necessário." Seu rosto empalideceu ainda mais. Empurrei o telefone de volta para ele. "Veja, Julian. Você ainda não entende." "Nem agora. Eu não fui embora porque você não quis tornar nosso relacionamento público." "Então por quê?" Sua voz estava destruída, rouca. Olhei para ele. "Porque você sabia o quanto aquela aliança significava para mim e a colocou no dedo de outra pessoa." Ele permaneceu em silêncio. "Você sabia o quanto as lembranças da minha mãe significavam para mim e as pegou para usar como adereços de outra pessoa." Minha voz permaneceu calma. "Você sabia que o que mais temo é ser mal interpretada, e mesmo assim, me fez ficar diante de todo mundo e admitir que eu era apenas uma antiga colega." Fiz uma pequena pausa. "Não é que você não saiba amar alguém." Sorri levemente. "É que você gastou toda a sua capacidade de amar com outra pessoa." Os lábios de Julian tremiam. "Isso não é verdade." "É sim." Minha voz continuava suave. "Quando você consola Iris, se agacha para ouvi-la chorar. Quando a mão dela dói, você corre até ela no meio da noite. Quando ela é criticada, você pega as coisas da minha mãe para sustentar a imagem dela. Quando ela fica envergonhada, você me faz avançar para limpar a situação por ela." Parei. "Mas e eu?" A neve e o vento pousavam sobre sua testa. Seus olhos estavam terrivelmente vermelhos, mas ele não conseguia pronunciar uma única palavra. Eu mesma respondi. Eu era madura. Como se aquelas palavras tivessem atravessado seu corpo, Julian de repente estendeu a mão e agarrou meu pulso. "Não diga mais nada." Seu aperto foi forte, mas tão rápido quanto segurou, ele me soltou, como se tivesse medo de me machucar. "Nora, não fale assim comigo. Eu não aguento." Olhei para ele, e de repente, percebi o quanto aquilo era absurdo. Então ele também não aguentava. Mas quando eu não aguentei mais, ele estava naquele palco enxugando as lágrimas de outra pessoa. "Julian." Olhei diretamente para ele. "Quando li aquela frase na transmissão ao vivo, dizendo que eu era apenas uma antiga colega, isso te machucou?" Sua garganta se moveu, lágrimas caíram sem aviso. "Machucou." Assenti. "Mas, quando eu li aquilo, doeu 10.000 vezes mais do que você está sentindo agora." Por fim, ele desabou no chão. Julian Pierce, tão orgulhoso que, mesmo quando toda a internet o amaldiçoava, jamais abaixava a cabeça diante de ninguém, naquele momento estava ajoelhado na entrada de um hotel estrangeiro, segurando aquele bolo destruído e congelado, com os ombros tremendo de soluços. "Nora, eu estava errado. Eu estava realmente errado. Me dê mais uma chance, por favor." Eu não respondi. Apenas alisei, lentamente, as marcas amassadas no tecido. Então tirei um documento da minha bolsa e o entreguei a ele. No momento em que viu o título, seu corpo inteiro ficou rígido. "Acordo de divórcio." Julian não aceitou. Ele encarou aquelas palavras como se estivesse diante de algo letal. "Eu não vou assinar." Coloquei os papéis sobre os degraus de pedra ao nosso lado. "Então vamos resolver isso judicialmente." "Nora." Sua cabeça se ergueu de repente. Seus olhos estavam completamente vermelhos. 8 anos. E você vai simplesmente jogar tudo fora, assim, de uma hora para outra? Olhei para ele. "Não sou eu quem está jogando tudo fora." Fiz uma pausa. "Foi você. Você perdeu tudo isso, um pedaço de cada vez ao longo dos anos." Julian balançou a cabeça. "Eu só estava ocupado demais." "Ocupado demais para lembrar do meu aniversário?" Ele não respondeu. "Ocupado demais para deixar outra pessoa usar minha aliança?" Silêncio. "Ocupado demais para pegar as lembranças da minha mãe e entregá-las a outra pessoa?" Seus olhos baixaram. "Ocupado demais para me colocar diante de todo mundo e me fazer negar 8 anos do nosso casamento?" A cada pergunta, o rosto dele ficava um tom mais pálido. No final, mal conseguia permanecer de pé. Eu não queria mais olhar para ele. Assim que me virei para sair, ele de repente me abraçou por trás, com força.
tanta força que parecia tentar esmagar entre os braços todo o terror daqueles últimos dias, até transformá-lo em algo que pudesse suportar. Nora. Eu te amo. Fechei os olhos por um momento. Aquelas palavras. Eu havia esperado tantos anos para ouvi-las. Desde o porão onde ele ensaiava suas primeiras falas até o pequeno apartamento alugado. Da obscuridade de alguém que ninguém conhecia até o homem que conquistou um Oscar. Dos 22 aos 30 anos. Quando finalmente não precisava mais ouvi-las, só então ele estava disposto a dizê-las em voz alta. Julian. Minha voz saiu suave. Você sabe o que mais me machuca? Ele enterrou o rosto no meu ombro, a voz tremendo de uma forma que eu mal conseguia reconhecer. O quê? É que você está me dizendo que me ama agora. Fiz uma pausa. E eu não estou nem um pouco feliz. O corpo dele ficou rígido instantaneamente. Soltei os dedos dele, um por um. Volte. Eu não vou voltar. Iris ainda está esperando por você. Ela e eu não temos mais nada a ver um com o outro. Virei a cabeça e olhei para ele. Mas ela esperou por você. E você sentia que devia alguma coisa a ela. Minha voz permaneceu calma. Eu esperei 8 anos por você, e você tratou isso como algo garantido. Ele ficou completamente incapaz de falar. Depois daquele dia, Julian permaneceu na Islândia por 7 dias. Onde quer que eu fosse, ele me seguia à distância. Nunca se aproximava. Nunca ousava me incomodar. Fui até a beira-mar para tirar algumas fotos. Ele ficou atrás do quebra-vento. Fui ao supermercado comprar remédios. Ele passou o cartão para o caixa, mas eu devolvi. Fui observar a aurora. Ele permaneceu na neve, usando seu casaco caro, como um homem abandonado na extremidade do mundo. Na noite do 7º dia, a aurora finalmente apareceu. Luzes verdes se espalharam por todo o céu. Todos ao meu redor vibravam de emoção. Julian ficou bem atrás de mim. Então, de repente, chamou. Nora! Não virei a cabeça. Sua voz foi quase despedaçada pelo vento. Você disse uma vez que queria assistir à luz no fim do mundo comigo. Inclinei a cabeça para trás e olhei para o céu. Era tão lindo. Lindo o suficiente para que minhas lágrimas finalmente caíssem. Julian, disse isso de costas para ele. Você chegou tarde demais. Ao voltar para casa, Julian anunciou que estava suspendendo todos os seus trabalhos. Assim que a publicação foi ao ar, toda a internet explodiu. Por motivos pessoais, todos os trabalhos de atuação estão suspensos. Algumas pessoas o chamaram de um tolo apaixonado. Outras se compadeceram ao ver o quanto ele parecia destruído. Algumas começaram a investigar mais profundamente aquela transmissão ao vivo. Muito rapidamente, tudo o que eu havia feito por ele naquela época começou a ser descoberto, pedaço por pedaço. As explicações que escrevi para defendê-lo. As multas que cobri. As lembranças que vendi para pagar suas aulas. Tudo veio à tona. A conta secreta de Iris também foi exposta. Certa noite, ela havia feito uma publicação. Enquanto ele continuar sentindo que me deve alguma coisa, nunca pertencerá verdadeiramente a mais ninguém. A sessão de comentários virou um caos. O agente de Julian me ligou. Nora, Julian está em um estado terrível nos últimos dias. Ele se trancou naquele antigo apartamento onde vocês moravam. Não come, não dorme. Ninguém consegue fazê-lo raciocinar. Eu respondi. Então leve-o ao hospital. O agente ficou em silêncio por um longo tempo. Você realmente não vai voltar para vê-lo? Olhei para a neve do lado de fora da janela. Não. Depois que desliguei, recebi um vídeo. Não sei quem o enviou. No vídeo, Julian estava sentado no chão daquele velho apartamento. O quarto era minúsculo. As paredes estavam descascadas e as janelas deixavam o vento frio entrar. Era o lugar onde havíamos morado quando nos casamos. Ele segurava uma velha caixa de papelão cheia de coisas que eu havia deixado para trás. Uma meia garrafa de creme para as mãos. Um cartão de aniversário que ele havia esquecido de assinar. E uma caixa de aliança vazia. Julian enterrou o rosto nas mãos, com a voz destruída além do reconhecimento. Ela estava sentindo tanta dor naquela época, por que nunca me contou? O agente dele respondeu. Ela contou. Julian levantou a cabeça. Os olhos do agente estavam vermelhos. Ela disse que a aliança não podia ser entregue para a Iris. Você disse que seria apenas por 2 dias. Julian ficou imóvel. Ela disse que o chale era uma lembrança da mãe dela. Você disse que seria apenas um empréstimo. A voz do agente começou a tremer. Ela disse que não faria mais aquilo. Você disse que ela estava fazendo esse jogo de ir e voltar. Ele fez uma pausa. Julian. Ela te contou. Todas as vezes. O vídeo terminou ali. Sentei-me na beirada da cama e fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Só então percebi que ainda conseguia chorar. As lágrimas caíram sobre o celular. Não porque eu não conseguisse seguir em frente. Eu chorava por aquela Nora do passado. Aquela que um dia amou alguém de forma tão desesperada, tão imprudente, que acabou perdendo a si mesma. Meio mês depois, o processo de divórcio foi formalmente aberto no tribunal. Julian não contratou um advogado. Estava sentado sozinho no banco do réu, tão magro que parecia prestes a desabar. Quando nos encontramos novamente, seus olhos estavam muito mais quietos quando me olhava. Não havia mais certezas. Não havia mais controle. Parecia um homem que finalmente havia percebido que cometera um erro imperdoável e que agora só podia implorar por misericórdia. O juiz perguntou se ele concordava com o divórcio. Julian ficou em silêncio por muito tempo. Tempo suficiente para que todos pensassem que ele se recusaria. Por fim, ele me olhou. Seus olhos estavam terrivelmente vermelhos. Eu não concordo. Baixei os olhos. Então, no segundo seguinte, ele falou novamente. Mas não vou impedi-la.
No dia em que a sentença de divórcio foi emitida, a Islândia foi soterrada por uma forte nevasca. Shepard me enviou o arquivo eletrônico. Fiquei olhando para ele por muito tempo. Nora Wright e Julian Pierce. Casamento dissolvido. Uma única linha. 8 anos da minha juventude reduzidos a um documento carimbado e selado, entrando em vigor como um caso encerrado. Naquela noite, Julian me enviou um último e-mail. Sem saudação, sem assinatura. Nora. Hoje fui ao teatro onde sua mãe costumava se apresentar. Sentei-me na última fileira e assisti a uma apresentação muito comum. Quando o espetáculo terminou, de repente me lembrei de algo que você me disse uma vez. Toda vez que sua mãe fazia sua última reverência, ela primeiro olhava para o lado esquerdo da plateia, porque quando você era criança, sempre ficava ali esperando por ela. Eu nunca tinha realmente prestado atenção nisso antes. Desculpa. Encontrei o brinco. Iris o deixou na sala de preparação. Um funcionário da limpeza o confundiu com uma bijuteria comum e o jogou em um saco de objetos descartados. Passei 3 dias procurando até finalmente encontrá-lo. Já pedi para consertarem e enviarem para você. E aquela aliança? Eu não tenho mais o direito de ficar com ela. Nora, a noite mais gloriosa da minha vida foi a noite em que perdi você. Depois, assisti àquela transmissão ao vivo várias vezes. Fiquei olhando para você sob aquelas luzes, dizendo com os próprios lábios que era apenas minha antiga colega. Só então entendi que uma pessoa pode realmente ser condenada à morte por uma única frase. Apenas que a lâmina que a feriu foi a mesma que coloquei em suas mãos. Não peço seu perdão. E não ouso mais dizer que amo você. A partir de agora você verá muitas auroras. Comerá muitos bolos de castanha. Comemorará muitos aniversários sem precisar esperar por ninguém. Não olhe para trás. Se houver uma próxima vida, espero aprender primeiro a amar alguém antes mesmo de conhecer você. Anexada ao final do e-mail havia uma fotografia. Era a velha aliança de casamento. Dentro da aliança, ao lado das palavras apenas N, uma pequena frase havia sido gravada. Desculpa, N. Fiquei olhando para aquela fotografia, enquanto lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto. No dia seguinte, o pacote chegou. O brinco havia sido consertado lindamente. O chale estava novamente limpo e bem passado. A aliança estava no fundo da caixa. Não a coloquei no dedo. Apenas coloquei tudo de volta dentro do velho baú de madeira da minha mãe. Quando fechei a tampa, a aurora do lado de fora da janela iluminava o céu naquele exato momento. Por muitos anos depois, nunca mais vi Julian. Ouvi dizer que ele havia retornado ao cinema com um pequeno filme independente. Nele, interpretava um homem que, depois de conquistar tudo, perdia a esposa. Na noite da estreia, a bilheteria foi um fracasso. Mas, depois que a última sessão terminou, ele permaneceu sozinho naquele teatro vazio. Esperou até que todas as luzes se acendessem. Mesmo assim, não foi embora. Um funcionário perguntou. Sr. Pierce, ainda está esperando alguém? Ele observou os créditos terminarem de passar na tela e sorriu levemente. Sim. Esperando quem? Ele ficou em silêncio por muito, muito tempo. Esperando alguém que nunca mais vai voltar. Eu soube de tudo isso porque a trilha sonora dos créditos daquele filme foi enviada para o meu e-mail. Não a abri. Simplesmente arrastei a mensagem para a lixeira. Naquele dia, era meu aniversário. Comprei um bolo de creme de castanha, sentei-me perto da janela e observei a neve cair, cobrindo lentamente toda a rua. Quando a vela queimou até a metade, de repente me lembrei de algo de muitos anos atrás. Julian segurando minha mão e dizendo: Nora, quando eu chegar ao topo, vou levar você para ver a luz no fim do mundo. Mas finalmente eu entendi. A verdadeira luz nunca foi algo que outra pessoa precisasse me levar para ver. Era algo que eu mesma precisava encontrar. Algo que finalmente devolvi a mim mesma, depois de caminhar sozinha por meu próprio caminho longo e escuro. Boa noite. Apaguei a vela. Olhando para a janela, disse suavemente: Feliz aniversário, Nora. Fim, que Deus te abençoe.